Se Jesus quiser usar uma mula, irmão, Jesus usou uma mula como meio de comunicação. E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto. Qualquer tipo de pregador, categoria criança, adulto, velho, seja lá o qual for. A palavra de Deus fala assim, ó. Se alguém vos anuncia outro evangelho que não concorda com as sãs doutrinas de nosso Senhor Jesus Cristo, seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Vamos lá. Primeiro, vamos ver que o Senhor Jesus, em forma de homem, era cheio do Espírito Santo e tinha todos os frutos do Espírito Santo e não ousou em nenhum momento falar em línguas. Primeiro, vamos começar por Jesus, que ele é o mestre. Segundo, o apóstolo Paulo, sendo usado pelo Espírito Santo para doutrinar a igreja, ele fala o seguinte: dentro da igreja já tinha essa bagunça daquele tempo, no tempo de Jesus. O que acontece? Aos irmãos internados de igreja ficavam... Eu não... Há outros de outra denominação que falam que era idiomas. Outro diz que é língua, tudo bem, vamos tentar. Se for ao assunto a fundo, a gente vai compreender bem claramente. Mas eu quero dar uma explicação superficial na questão teológica. Eu não quero me aprofundar muito. Vamos lá. O apóstolo Paulo adverte o seguinte: o que ora em outras línguas, ora de fato. O Espírito ora de fato. Mas a mente fica infrutífera. O que ele fala? O que ele adverte? Se alguém ora em outra língua e não houver intérprete dentro da igreja, fique calado, falando consigo e com Deus. Aí ele fala: prefiro falar entre vós 5 palavras com meu entendimento do que 1000 palavras soltas ao ar, que não vai haver edificação, entendimento. Então, na minha opinião, o que essa criança está fazendo é totalmente desnecessário e vai de encontro às Sagradas Escrituras. Então, se o que ele está fazendo vai de encontro às Escrituras, então não resta mais nada, já está explicado tudo. Entendeu? Está explicado tudo. Por isso que vem os escândalos. O menino fala aí em inglês: the king, the father, the best, the glory, não sei o que mais lá. Tudo bem, beleza. Quem é que está sendo edificado aí na igreja? Quem é que está compreendendo? Beleza. É língua estranha? Não. Pior, língua inglês. Para que ele está falando isso? Ele está expondo, se exaltando, dando uma de espiritual. Isso é um terrível. O objetivo o homem é terrível, gente. O objetivo do evangelho é levar a boas novas de Jesus, simplesmente levar e acabou. Deixar de muita frescura, de muito enfeite. Tá virando bagunça. Entendeu? Eu falo isso com autoridade na Sagrada Escritura. Você não vê em nenhum momento Paulo dentro da igreja falando palavras dessas sem sentido para ninguém entender. O pessoal vai ficar lá: poxa, o que é que esse cara tá falando, poxa? A maioria eu critico sem medo de errar. Eu adverto sem medo de errar. A maioria desses pregadores que sobem no púlpito de uma igreja, de uma placa, de uma denominação para estar com o microfone aqui, eletando, arabachura, não sei o que, de canto lá, bacê, não sei. Vamos lá. Mas irmão, deixa de ser hipócrita. Deixa de ser guri, menino. Deixa de ser menino. A palavra de Deus, o objetivo, segura as suas emoções. O Espírito Santo não deixa você descontrolado, não. Então assim não é Espírito Santo, não. Então essa criança, ela simplesmente está agindo como criança, como ela deve ser. Ela está fazendo o papel dela top de linha. Está sendo como uma criança, agindo como uma criança. Pra quê? Aí essa criança faz: se eu quiser pedir uma oferta de R$10.000. Meu irmão, a palavra do Senhor fala assim: os que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. O que acontece hoje? A igreja virou empresa e está sendo motivo de escândalo, pedra de tropeço. Pedra de tropeço. Então, a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus Cristo, quando ele veio anunciar aqui na terra, ele anunciou gratuitamente a todos, sem cobrar. Então hoje, as igrejas, os pastores, que não é pastor, são os mercenários, anunciam o evangelho em troco disso aqui, ó. Um pregador para ir pregar numa igreja, ele cobra R$10.000, 10, 15 mil reais. Então o que acontece? A minha colocação aqui é a seguinte: temos que ter cuidado,
Se eu ver um pregador falando dentro da igreja numa língua estranha que ninguém conhece, em cima de púlpito, para todo mundo escutar, o cara desse é criança, é menino. Prega a palavra, se Deus colocou no seu coração, a mensagem de Deus, pautada na palavra de Deus, voltada para as escrituras, anuncie o evangelho, que seja de edificação, exortação e consolação. Só existem esses 3 objetivos. Fugiu disso, é anátema, é maldiçoado. Toda a escritura foi divinamente inspirada por Deus e é útil para esses 3 objetivos. Então é totalmente desnecessário. Então é o seguinte, na minha opinião, esses pregadores afogueados dos últimos dias, eles estão... Tá virando bagunça. E todo pregador que anuncia a palavra de Deus, por dinheiro, ele é um mercenário. Não tem nada a ver com o Senhor Jesus Cristo, não tem nada a ver com o Espírito Santo, não tem nada, pode ter outra coisa, ele é um mercenário. Porque é aquele que, o Senhor Jesus falou, o que de graça recebeste, de graça dai. Porque você não cobra esse certo valor que você cobra muito bem das igrejas, e você faz uma doações para o Instituto de Câncer, para muitas pessoas que estão passando fome, para muitas crianças que estão morrendo de fome.